Vamos para o próximo slide, desafios da atualidade. Na verdade, já comecei a dizê-las. Primeiramente, dirimir esse entendimento. Na verdade, é entender essas diferenças. Nós não discriminamos e não vamos fazer diferença de humanos para outros humanos, não. A gente vai fazer a diferença da sintomatologia, dos sintomas apresentados. E mais uma vez eu vou reforçar a ideia. A minha posição, ela é minha, ela não é universal, eu não sou dono de verdade nenhuma. Não sou nem dono de verdade da minha própria verdade, meu Deus, eu não mando nem em mim mesmo. Então, quanto mais a gente entender essa configuração e der um nome, e eu não vou dar nome ao menino, ele já tem seu nome. Ah, mas professor, isso estigmatiza. O problema do diagnóstico é que você rotula uma criança. Não, ninguém rotula ninguém. Quem rotula é quem faz mau uso do diagnóstico. É o mau uso, mas não é o problema do diagnóstico, porque o diagnóstico hoje, diferentemente de 30, 40 anos atrás, hoje, o diagnóstico já começa a nos indicar com esse tipo de atipicidade, esse conjunto de atipicidade, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Para vocês terem uma ideia, hoje, de manhã, pela segunda vez, eu atendi por teleconsulta uma criança aí dos seus quase 3 anos de idade, de uma determinada cidade do sul do Brasil. Pela segunda vez, eu vi naquele menino e disse para a família, quem estava na consulta era a mamãe e a vovó do menino. E eu disse, olha, se vocês seguirem a cartilha, vamos fazer uma modificação no comportamento de sono, vamos fazer uma modificação no comportamento alimentar, tudo devagar, nada na pancada. E vamos, então, fazer uma mudança no contato social. Então, ele já está indo para uma escolinha regular, a escola infantil. E aí, as professoras e a atendente não estão sabendo ainda lidar com aquela tipicidade. Já propus que daqui, literalmente, hoje é dia 19, literalmente, daqui um mês, dia 19, vou estar naquela cidade e já arranjamos um horário em que eu convidei a professora e a atendente, junto com a mãe e a avó do menino, quem cuidam. Nós vamos nos sentar e vou tentar orientar dentro da sala, dentro da escola, como lidar num ou outro episódio de acessos comportamentais, que tipo de atividade psicopedagógica, que na verdade os brinquedos de começo, que tenham funcionalidade, e a família vai regularizar, vamos dizer assim, o dia a dia da criança em casa. Colocar, na verdade, uma rotina de vida diária. E ainda disse para essa mãe e para essa avó, se vocês aceitarem e seguirem a cartilha, nós provavelmente temos uma chance de retirar o antipsicótico que ele está usando, com menos de 3 anos de idade, leve, mas está usando. E nós vamos poder usar a megavitamina com ele. E usando a megavitamina, nós vamos provavelmente atingir um objetivo em que ele vai se centrar mais, vai fazer um sono mais regular e vai se centrar. E com isto, ele melhora o seu desenvolvimento. Nós não conhecemos a cura de autismo. Porque como é que nós vamos curar o autismo se nem a etiologia, a origem, aonde está o disparo, nós sabemos. Mas nós podemos amenizar. Estes são os desafios da atualidade. Mas elas seriam muito poucas. Essas coisinhas que eu já disse até agora aqui são muito poucas ainda. Porque o que mais nos pega, no autismo são os excessos comportamentais. Não é o menino estar com dificuldade de aprender isto. O nosso professorado no Brasil, mesmo com essas faculdades de esquina, formado aí nas faculdades da Dona Maria, do São Francisco, em vez de estar, né, de os poderes públicos incentivarem, né, as universidades, seus laboratórios, as federais, as estaduais, não é? Optou-se aí, 20, 30 anos atrás, optou-se então pelo ensino pago e pelo ensino de faculdades que são mantenedoras, mas são fábricas de fazer diplomas, na maioria dos casos, sempre salvaguardando uma ou outra exceção. Mas são exceções. E aí, por mais que você entenda que você não tenha tanta qualidade, mas a partir do momento em que você está lidando com uma criança, ela tem o autismo, mas não tem tantos excessos comportamentais, a professora brasileira ela é criativa. Ela tenta daqui, ela tenta dali, ela inventa, ela faz, ela acontece, mesmo com pouca base teórica, metodológica. Porque nós, brasileiros,
que é um grande legado que a gente tem, nós somos criativos. Somos aventureiros também. A gente faz cada aventura que de vez em quando só Deus é que sabe. Essas aventuras que a gente faz aí, não é? Então, por esta criatividade, a gente leva o menino para a aprendizagem, da sua autonomia, uma aprendizado até intelectual quando é possível. Mas a hora que nos coloca em handicap, nos torna reféns, é quando existem os excessos comportamentais. E mais ainda, o grande desafio que nós temos na atualidade. Inclusive, convido a vocês, quem puder, eu não tenho aqui todos os dados, mas nesta segunda-feira eu vou estar em Joinville, presencial, o dia inteiro, falando sobre autismo, 2 pontos, conhecer para incluir. E a minha página, né, o meu endereço, com os meus colaboradores, o Lourenço, que eu tenho que louvar aqui também, reverenciar, o João Paulo, mais outros colegas, a Adriele, tem mais outro colega que eu ainda não sei o nome, mas está sempre aqui nos bastidores, trabalhando para que tudo funcione. Eles vão estar lá e nós vamos tentar transmitir pelo YouTube. Mas eu não tenho dado nenhum mais. É segunda-feira, dia 25, agora vai ser mesmo, de cedo. Quem está patrocinando? É como é que chama este? Câmara? Não, a gente dá um nome para Comissão dos Deputados Estaduais de Santa Catarina, tem a Comissão dos Deputados em Defesa das Pessoas com Deficiência. E quem preside essa comissão é um neurologista, o deputado estadual neurologista. Há muitos anos, até antes dele assumir, nós tínhamos lá a Janice Krasniak, uma originária ucraniana, de origem ucraniana, e ela criou em várias regiões de Santa Catarina, eu já fui mais de 15 vezes, em diversos lugares, quando ainda era presencial, assim, por exemplo, São Miguel do Oeste, que tivemos 1.000 e tantos participantes num grande anfiteatro de uma universidade, e essa agora, e já tive agora semana passada, semana retrasada, estive em Joaçaba o dia inteiro, e segunda-feira será Joinville. Estávamos até num auditório menor, e como há 15 dias atrás já estavam, na verdade, todos os lugares ocupados, né? Então, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina resolveu e vamos lá para o anfiteatro, me parece que da Univille ou alguma coisa de Joinville, bem grande, e a Univille. E é uma inscrição gratuita, tem que se inscrever, porque tem um número limitado também, ela é gratuita, caso vocês tenham interesse ou ir presencialmente, quem mora por perto, ou participar, é só procurar depois da página, os meus colaboradores, aí os nossos colaboradores do meu grupo vão jogar isso aí na internet, vão avisar, e quem quiser durante o dia, eu vou falar o dia inteiro, ali eu vou mais devagar, e é claro, vou entrar em mais outros detalhes que hoje não pertencem aqui a essa nossa aula sobre desafios da atualidade. E ali, como o próprio título induz, autismo, 2 pontos, conhecer para incluir, quando eu vou entrar definitivamente na inclusão. Então, nos próximos slides, vamos falar agora de intervenções terapêuticas e psicopedagógicas. Então, vamos lá. Próximo slide. Não existe ainda um tratamento específico que elimine as bases fisiológicas irregulares ou anormais das pessoas com transtorno autista. Então, nós sabemos, estamos bem perto, para descobrir que o transtorno autista tem origem neurobiológica. Mas nós não conseguimos ainda detectar onde no sistema nervoso central. Hemisfério esquerdo? Hemisfério direito? Não sabemos. Sabemos sim por toda a configuração, e tem estudos para todos os cantos, mas ainda não sabemos onde está o disparo. Estamos perto de encontrar que se trata de um transtorno neurobiológico, mas nós não sabemos onde e quando. Por isso que a gente não pode fazer afirmativa. A gente pode falar da hipótese, estamos perto, mas não podemos bater o martelo. E por isso, porque a gente não sabe nem a origem, o tratamento limita-se, na verdade, não é a curar. Até porque não tem cura do autismo. Porque, meu Deus, como é que eu vou curar se eu não conheço a origem? Não é? Mas a gente
Tem, sim, nós vamos nos limitar a modificar, a minimizar determinados sintomas, como, por exemplo, a hiperatividade, as estereotipias, a agressividade, e eu coloco aqui a agressividade consigo, quer dizer, a autoagressividade, a heteroagressividade, ou problemas gravíssimos com transtornos alimentares, por exemplo, seletividade alimentar. O menino só come aquilo, doutor Fassion, ele só come aquilo, só bebe aquilo. Há uma seletividade, não é? E, claro, vários vão apresentar insônias, distúrbios do sono, considerando também a importância da rapidez da pessoa possa estar o quanto antes mais capacitada para participar dos programas de atividades e terapias psicossociais. Portanto, estamos precisando ainda, urgentemente no nosso país, de gente qualificada para cuidar. E sabe por quê? Eu gosto muito de usar isso, que já me ouviu, já vai ouvir pela 10ª vez. Como eu tenho aqui hoje, nesta sala, pais, mas tenho também pedagogas, psicólogas, fono, fisioterapeuta. Uma coisa é você ter uma enorme vontade de ajudar. O carinho, o amor, a atenção a esses meninos e meninas é um ato humano. É um ato de solidariedade. É um ato solidário no sentido de poder acompanhar, estar perto. Porque todos nós já aprendemos. Problemas da vida humana não se resolve com armas. Não é fazendo arminha. Problemas da vida humana você resolve com educação, com estudos, com dedicação, solidariedade. Não é? Baseado nesse princípio, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor em condições de ajudar, de auxiliar. Não gosto nem a palavra ajudar para não ficar aquela coisa piegas, né? Eu ajudo. Auxiliar um desenvolvimento mais saudável de uma criança, de um menino, de uma menina, um adolescente. Com conhecimento. E aí eu fui aprendendo ao longo do tempo, essa frase que eu sempre uso para os pais quando estão em consulta comigo, ou nas minhas aulas, um fenômeno é você amar de paixão o seu filho, o seu aluno, o seu paciente. Nossa, eu amo trabalhar com esse menino. É um sentimento nobre, um sentimento solidário, e principalmente para nós, que somos cristãos, né? Minha confissão de fé, sou cristão católico. E a minha fé não me permite qualquer tipo de invasão do outro. E isso significa a minha paixão, a minha solidariedade é sim o ato de amor. É o ato solidário. Agora, fazer bem ao seu paciente, fazer bem ao seu aluno, mãe, pai, fazerem bem ao seu filho é um outro fenômeno. Olha, estou indo para Joinville. Lembro-me como se fosse hoje, há quase 30 anos atrás. Atendendo lá em Joinville, eles faziam para mim quando eu ia lá, faziam toda uma agenda, atendendo família por família, de hora em hora, é 1 hora para cada família. E na tarde estava atendendo, quando terminei a última família, quer dizer, uma família, eu sempre costumo levá-los até a porta, me despeço e chamo a próxima. Quando eu chamo a próxima, eu vi a imagem do horror. Olha essa imagem. O papai, carinhosamente sentado já perto da porta, numas cadeiras enfileiradas à parede, e ele com uma filhinha de um pouquinho menos de 1 ano, que ela estava ainda começando a querer andar. E depois a mamãe do lado, com o filho, então, de 4 anos, em pé, nos joelhos dela, e ele em pé. E olha, vamos lá, esse menino tinha 50 meses de idade, 4 anos e 2 meses. Prestem atenção. 4 anos e 2 meses. E, de repente, esse menino estava em pé e estava com uma mamadeira. Mamadeira. 4 anos e 2 meses. Quando ela levanta-se, vem a família, entra, eu dou as boas-vindas, sentem-se, por favor, à frente à minha mesa.
solicitei, deixa a menina livre, bota uns brinquedinhos aqui, tinha lá na sala uns brinquedinhos, uns livrinhos para criança, deixa ela sentadinha aí no chão, deixa ela livre, vamos cuidar agora desse seu filho aqui. E esse filho estava do lado do pai e da mãe. Quando eu olho mais com clareza o menino, era assim a mamadeira. Mas eu achei muito esquisito que o líquido que estava dentro da mamadeira era preto, um líquido preto. Já imaginaram? Então vamos lá, menino, 4 anos, mamadeira, líquido preto, que eu espero que todos assim, já entenderam o que tinha lá dentro. Mas piorou o momento em que a mamãe, então, ele joga a mamadeira no chão, papai logo vai pegar, e eu digo, caramba, é o menino quem tem que aprender a pegar. Ele jogou no chão, tá bom, papai pegou. E aí a mamãe estava com uma bolsinha de, quando tem criança pequena, que carrega aquela bolsinha de plástico, é plástico. Aí ele tenta abrir, a mamãe deixa, e ele me tira de lá. Meu Deus, quando eu falo isso, eu me irrito tanto assim, mas comigo mesmo, não é com as outras pessoas, não. Ele tira uma chupeta. 4 anos, chupeta. Mas, meu Deus, a hora que ele puxa a chupeta, tinha algo atrás da chupeta. Foi puxando, quando ele tira tudo, o que era? Uma fralda. Isso é a imagem do horror. Verdadeiro horror. Inclusive, os ortodontistas agradecem, né? Porque além da chupeta, e fonoaudióloga que estiver me ouvindo aqui, fonoaudiólogos, já entende de onde que eu quero chegar. Vai destruir toda a arcada dentária desse menino, com essa chupeta, já com 4 anos, além da chupeta sozinha, já era má. Já estava mal. Ainda bota ainda uma fralda para de pendurar ali, para que a arcada dentária estrague ainda mais. E esta mamãe, claro que respondeu que eu perguntei para ela, a senhora deve amar o seu filho bastante ênfase. Nossa, doutora, eu amo meu filho de paixão. Vocês percebem a dicotomia? E outra, por favor, eu não culpo ninguém, não. Essa mamãe e esse papai, lembrem-se, todos vocês que estão me assistindo agora. Mamãe e papai não fizeram um curso superior antes para se tornarem pais de crianças e filhos autistas. Então eu não trabalho com culpa, eu não sou juiz. Né? Tá certo e errado, eu não sou policial. A minha função como educador e como clínico é, mãe, vamos tentar mudar isso? E como eles não têm curso superior para cuidar dessas atipicidades, então eu proponho um indicativo, eu indico, vamos tentar fazer isso aqui, procuro saber quem está cuidando, quem é a fono, quem é TO, quem é a psicóloga, quem está cuidando, vamos conversar juntos, vamos tentar montar um programa de modificação de comportamento, devagar, nada da pancada, ninguém precisa sofrer, mas vamos cuidar disso, porque existe essa grande dicotomia entre eu querer fazer o bem e, na verdade, produzir o bem. Fique atento a isso. Vamos ao próximo slide. Que tipo de intervenções nós temos além das psicopedagógicas e terapêuticas, que daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Nós temos aí para aqueles grandes excessos comportamentais, insônia, autolesão, hiperatividade, portanto, alto nível de agitação, agressividade, etc, etc, etc. Então, nós temos aí um apoio da farmacologia. Mas não existe remédio para autismo. Não tem. Qual que é o remédio para autista? Não tem. O que a gente tem à disposição são diversos grupos de fármacos, de psicofármacos, para outros atendimentos, para outras atipicidades, que podem ajudar a amenizar, a melhorar os excessos comportamentais em pessoas com autismo. Os mais conhecidos são os neurolépticos, os mais conhecidos são os antipsicóticos. Então, na década de 90, começou a vez da risperidona, mantém-se até hoje, mas já apareceram aí, de repente, o aripiprazol, que é a medida da vez, remédios caríssimos. A gente tem a olanzapina e mais alguns outros. Só que ao longo do tempo nós fomos observando que alguns outros psicofármacos para outros tipos de patologias ou atipicidades
podem exercer uma função positiva. Pra vocês terem uma ideia, ontem, às 14h45, que eram 19h45 na Áustria, eu estava cuidando de um menino de 8 anos. A vovó é neuropediatra, a mamãe é terapeuta ocupacional, numa cidade do interior da Áustria, e eu cuido desse menino lá desde agosto, setembro do ano passado. E eu propus, já que esse menino já tentou, a risperidona não funcionou, já, quer dizer, não deu o resultado, aí tentou olanzapina, já tentou aripiprazol, etc. E eu propus à doutora, essa avó, disse, olha, fulana, por que a senhora não tenta com a carbamazepina, Tegretol? Aí ela primeiro olhou, neurologista, e todo mundo, quer dizer, todo mundo, as pessoas que estudam esta área, farmacologia, sabem que carbamazepina e Tegretol é um anticonvulsivo. Ele é para convulsão. No entanto, ao longo dos anos e dos anos, porque é uma medicação bem antiga, dos anos, começamos a perceber que quando tem uma subdose da carbamazepina, associado a um antidepressivo, a imipramina, e o menino não tem depressão nenhuma, quando você associa uma subdose da imipramina, estou dando só um exemplo, e não vou fazer campanha de remédio nenhum, só para vocês entenderem o que a gente vai aprendendo ao longo, que você vai estudando, vai trabalhando, vai cuidando de pessoas de diversas culturas, você vai aprendendo e de repente, ela primeiro achou meio esquisito, mas ela tinha tido uma referência minha, da Alemanha, e aí ela entrou em contato comigo, disse, vamos fazer uma tentativa? E ontem chegamos à conclusão que esse menino fez uma bela de uma melhorada. Mas eu já tive casos também que eu propus isso e não ficou tão bom. Aí a gente tem, por exemplo, não só antidepressivos, a gente pode usar também alguns anticonvulsivantes, como tem alguns antipsicóticos mais antigos em dosagem subclínica. Né? Em Belo Horizonte, cuido de um menino que eu propus, a neuropediatra dele, porque eu não prescrevo, eu faço indicações, mas eu não prescrevo remédios, eu faço indicação, mas como no Brasil, em vários lugares, eu tenho um punhado de gente que eu conheço dessa área, então eu faço indicativo e o médico da cidade, quem cuida, eu faço o meu parecer por escrito, faço indicação, mas não prescrição, e o médico faz, aceita ou não. Mas, por exemplo, lá eu propus, por exemplo, o uso do Aldol, em dosagem subclínica, porque ele numa dosagem comum faz uma sonolência, etc., deixa as pessoas, inclusive, sonolentas, etc., grogues, digo, cara, isso não. Então, as subdoses, aí você associa também, por exemplo, o haloperidol com uma imipramina, leve, bem levinho, começa devagarzinho, etc. Bom, eu vou parar aqui, porque senão são tantas outras alternativas, eu não quero daqui agora uma aula de farmacologia, mas para vocês entenderem que os médicos, muitas vezes, eles se deparam com alguns quadros que eles vão entender. Claro que os médicos, inclusive os mais jovens, vão pegar tudo da modernidade, e a modernidade não responde ainda a tantas incógnitas, não é? Então, como eu vim da ala antiga, estudei isto, então, às vezes eu proponho, e tem algumas pessoas, alguns médicos que aceitam, e com isso a gente tem atingido um pouco mais, mas já tentamos também com o outro, com essas que eu mencionei aqui agora, e tivemos que buscar outras alternativas. Mas a farmacologia, o que ela fala? Não são todos os sintomas que terão um tratamento prioritário, não é? Mas sim aqueles sintomas que põem em risco a vida das pessoas e os que prejudicam com a sua aprendizagem, como, por exemplo, a insônia, hiperatividade, auto e heteroagressão. Vocês todas sabem, vou dar um recadinho agora para as nossas colegas e os colegas da psicologia, da fono, da fisio, da TO. Você sabe muito bem, o menino não dormiu bem, ele não vai produzir no seu trabalho, não vai produzir. E não é menino, não, nós. O dia que a gente passa uma noite ruim, no outro dia nós vamos apresentar uma hipersensibilidade. Qualquer pequena dificuldade que nós encontramos, nós nos deparamos, a gente chuta balde, fica impaciente, fica sonolento, fica irritado. Então, proponho a todos a fazer essa reflexão de que cuidar de meninos, você passa a cuidar-se primeiro e você vai cuidar do sono, da alimentação e do contato social. Lembre-se disso, que eu vou precisar disso lá na frente, inclusive quando eu falar do curso. Vou começar a falar dele agora.
norteando condutas. Vou escutar uma orientação aqui, um segundinho. Sobre o assunto da farmacologia, surgiram algumas dúvidas aqui no chat. Não sei se o professor consegue ler a pergunta aqui da Regina Helena, que está na tela. Não, eu não estou na tela, estou na tela. Ela pergunta se o senhor não acha que os remédios atrapalham o desenvolvimento da criança. E uma outra mãe aqui diz que o filho teve um quadro de esteatose hepática devido ao excesso de medicamentos. Certo. Não sei se o senhor puder... Não sei, será que todo mundo escutou a pergunta do meu colaborador? Algumas estão na tela. Estão na tela perguntando, por exemplo, uma mãe fala que o uso, e ela usou a palavra literalmente, excessos medicamentosos, trouxe aí uma hepatite, né? Quer dizer, como? Esteatose. Uma esteatose hepática. O que significa? Ela mesma falou excesso. Vocês perceberam que eu estava falando o seguinte, uma dosagemzinha subclínica aqui para ajudar, uma dosagem ali bem subclínica. E segundo, remédio não é para atrapalhar. Quando ele está atrapalhando, é porque ele não é o remédio correto e a dosagem provavelmente também não é a correta. O problema nosso está justamente, quem fez essa pergunta, e ela é bem pertinente, por favor, eu posso dar N e milhares de exemplos cujos remédios ajudaram. Mas eu também tenho outros milhares que, quando não foram cuidadosos, tanto na dosagem, quanto na aplicação, horário certo, dosagem certa, na quantidade certa, não é? Pode fazer mal, sim. Agora, ninguém vai medicar ninguém também para fazer mal, não é? Vocês não conhecem mamães que... Mãe, a senhora, perguntem aí nas nossas APAES, perguntem nas nossas pestalozes, nas nossas instituições AMAs, algumas mamães e papais, mas a senhora só deu remédio pro meu filho hoje? Não, hoje eu não dei, não, doutor, porque hoje ele levantou muito bem, então hoje eu não dei. Isso não faz bem para o menino, que uma hora a substância está no cérebro, outra hora não está. Aí um dia dá dosagem maior, outro dia, caramba, o remédio acabou, esqueci, só posso na segunda-feira comprar remédio, aí fica sem um tempo. São esses desarranjos que fazem mal. E também tem aquele médico que prescreve e fala assim, mãe, qualquer coisa a senhora liga para mim aí, viu? Não pode ser qualquer coisa. No começo daqui 48 horas a senhora entra em contato comigo, tal hora, e deixa eu explicar a senhora como é que ele está, porque ali no começo é que porque o médico vai dosar, porque tem meninos com o mesmo peso e a mesma idade, um com, por exemplo, 150 miligramas de carbamazepina, funciona bem, o outro, mesma idade, mesmo peso, mas com 50 miligramas ele já pode reagir bem, ou vai precisar de 300 miligramas. Estou dando só exemplo, é um assunto que é uma aula, sobre a qual, então, agora eu vou falar um pouquinho. Baseado em todas essas experiências, se vocês têm paciência de me ouvir mais uns 10, no máximo 15 minutinhos, eu sei que estamos todos cansados, mas eu estou chegando ao final. Então, ao longo do tempo, desde a década de 70, eu sempre enveredei-me, sempre cuidei dos casos mais graves. Sempre. Os mais leves, os menos invasivos, a gente já tem bom pessoal qualificado, até no nosso país, que atendem muito bem. Aquelas pessoas com autismo, de grau de acometimento mais leve, etc., já temos muitos profissionais. O problema são aqueles excessos comportamentais, assim, bem invasivos. E aí, tanto é que eu criei, em 1997, uma residência protegida, lá em São João del Rei, Minas Gerais. Alguns desses meninos estão com a gente até hoje. Tem uma ex-colega, quer dizer, é colega minha, uma ex-aluna, estudou comigo o autismo lá no início da década de 90, na Federal, se formou em psicologia, fez estágio, etc., se tornou diretora clínica de uma das 2 residências que nós temos, e cuidamos desses meninos até hoje. Casos muito graves que contam com a gente, porque lá as variáveis são todas controladas, então lá você tem praticamente os excessos comportamentais controlados, por contingências ambientais. Basta papai e mamãe virem, ou verem, ou estarem com eles, por eles, evidentemente, pela dor, alguns até hoje não aceitam, que o filho tem problema, principalmente os mais graves. Então, são meninos que vão estar ali com a gente. Tem gente que está lá com a gente há 20 e tantos anos. Eu aqui no Brasil cuido, isso eu posso dizer, porque a mãe já me permitiu, o filho da presidente da Associação Brasileira de Autismo, senhora Maria do Carmo, lá do Sergipe, que
voltou pela segunda, está no segundo mandato dela, na verdade no terceiro mandato dela, como presidente da Associação Brasileira, a ABRA. Eu conheço o filho dela desde quando ele tinha 4, 5 anos, ele está com 38 anos, mais ou menos. Na Alemanha, eu tenho pacientes que eu cuido desde a década de 80, já tenho 45, inclusive 2 já faleceram. E é isso que me ajuda um pouco, sabe? Eu não sei, caramba. Tem muita gente que fala, nossa, doutor, você sabe muito, caramba, tem tanta coisa que a gente não sabe ainda. Mas vamos lá, vamos avançar, porque estamos indo para terminando. E desde 75, eu experimentei isso aqui, tentava aquilo, vamos fazer isso aqui, vamos pegar na piscina, vamos fazer musicoterapia, vamos tentar hidroterapia, etc. Às vezes essas terapias ajudam sim, mas por curto espaço de tempo. Esses excessos graves comportamentais, a gente tem que ser também mais invasivo. E aí, depois de tanta reflexão, com tanta busca, tanta tentativa, eu consegui, há uns anos atrás, e culminou com a gravação de um curso de 12 horas, mas só a gravação, dividida em vários submódulos, e com uma aula por mês, é uma aula online comigo, para tirar dúvidas, uma vez por mês, os alunos vão assistindo os módulos, submódulos, podem voltar, porque eles podem ver o ano inteiro, durante um ano eles têm acesso para ir, para voltar, repetir, rever, refazer, e uma vez por mês, eles têm uma aula online comigo, já determinado desde o começo quais são os dias. E aí eu criei isto. E aí, mas esse curso já está, postos que daqui a pouquinho eu apresento com mais precisão, eu só fiz porque surgiu o nome Norteando Condutas na tela de vocês. E esse curso foi muito providencial, né? O título, Norteando Condutas. Para que esse curso? Esse curso é numa tentativa de minimizar ou eliminar excessos comportamentais. Como você lida com isso? Segundo ponto, elencar os principais sintomas. O que eu quero dizer com isto? Você não vai trabalhar com tudo de uma vez. Primeiro, você vai elencar quais são aqueles sintomas que este menino ou esta menina está apresentando, os sintomas estão prejudicando o desenvolvimento e as relações interpessoais com os outros. Depois que você tem, ele faz isso, ele faz aquilo, ele tem insônia, ele não come direito, ele não mastiga, ele está se autolesando, está muito hiperativo, não tem controle dos esfíncteres, e por aí vai. Aí nós vamos para um próximo passo, que é o seguinte, caramba, vamos aprender a fazer escolha? E o que é aprender escolha? Vamos tentar, em vez de trabalhar com tudo de uma vez, vamos trabalhar primeiro com determinados sintomas, daqui a pouquinho eu vou justificar. Deixa eu só consultar aqui os meus colegas que me ajudaram a compor tudo isto. Vai haver um vídeo depois ou não? Sobre, então... Nós temos um vídeo de apresentação do curso, depois nós vamos disponibilizar a página para eles acessarem. Tá bom. Daí a gente tem o videozinho daí dos... Tá bom. Então, eles estão me dizendo que didaticamente tem um vídeo já gravado sobre os passos. Eu vou apresentar isso aqui com um pouquinho mais... rapidinho, para que o vídeo fique didaticamente, porque ele foi preparado para isso, eles podem apresentar para vocês, então, quais são os passos e como alguém que vier a se interessar por ele, qual que é o caminho, não é? Bom, mas vamos prosseguir, então, rapidinho aqui. O que nós temos que fazer quando a gente está com uma pessoa com autismo e vai cuidar dela? Seja educacionalmente, seja papai e mamãe, seja profissionais, há um ritual que, ao longo do tempo, eu fui aprendendo, eu fui juntando pelas experiências ao longo dos anos e criei vamos dizer assim, uma estrada, um rumo, que eu gostei muito desse nome, um norte. Em vez de ficar desnorteados por tanta dificuldade, vamos marcar o norte. E aí, proponho que vocês que querem estudar e querem trabalhar, querem conviver, aprendam um pouquinho mais sobre o funcionamento do comportamento humano. Quanto mais vocês adquirirem esse conhecimento, como é que o humano funciona, mais apropriado vocês vão estar para cuidar desses meninos. E não só de meninos, não, de vocês mesmos também. E aí é um ponto crucial que, sim, esta definitivamente eu vou
eu me contradisse de uns anos para cá, porque eu dizia na década de 80 e de 90, quando nós não sabíamos tanto como sabemos hoje, e vamos perceber daqui 15, 20 anos, e daqui 15, 20 anos, provavelmente nem vou estar mais aqui, mas daqui 15, 20 anos, nós já vamos contradizer o que estamos dizendo hoje. Mas o que a gente sabe hoje? Eu defendia até na década de 90 e início agora do século XXI. Vamos aproveitar o cérebro dos meninos. Então, cedo, quanto mais a gente ocupar o cérebro deles com diversas terapias, mais ele vai aprender. E eu venho observando nos últimos 12, 15 anos que há fortes indicativos que nós estamos enganados. Nós estamos enganados. Eu estou hoje defendendo, e defendo nesse curso que ora nós vamos apresentar. É melhor fazer menos, mas mais intensivamente, que fazer muito e tudo de uma vez. Para vocês terem uma ideia de onde surgiu isso, um grande trauma que eu tive, há uns 10, 12, 15 anos atrás, numa consulta com uma mãe de uma menina de 11 anos de idade em Maceió, na Pestalozzi de Maceió. Essa mãe, de classe média alta, dona de algumas lojas em shoppings, e ela dizia assim, quando, no meio da consulta, eu perguntei, tá bem, mãe, a menina tinha 11 anos. Mãe, então, assim, quem atende a filha da senhora? Quais são os tratamentos? E a dona começou. Começou católico, então eu vou dizer, ela começou a ladainha. E ela falava, e ela falava. Enquanto ela ia falando, eu ia dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ela tinha, doutor Fasson, ela tem a melhor fono de Maceió, só que a fono só tem 2 vezes por semana. Sabe o que eu fiz, doutor Fasson? Eu contratei mais uma. Então ela tem 4 sessões de fonoaudiologia por semana, com 2 fonos. Aí tinha psicopedagoga, aí tinha psicóloga, aí vinha fono, aí vinha TO, tinha a musicoterapia, tinha a ecoterapia, tinha a escola. Ou seja, ela foi. Quando terminou, até no sábado, na parte da manhã, que ela tinha ecoterapia e hidroterapia, eu olho para essa mãe e digo para ela, mãe, eu acho que se eu fosse essa menina, eu avançaria na senhora. Ela olhou para mim, ela bem obesa, olhou para mim, estava com a cabeça meio assim do lado, olhou para mim meio debaixo dos óculos dela e disse assim, ela já está fazendo isto. Isso foi há uns 12, 15 anos atrás, quando eu percebi muito não é sinônimo de qualidade, de aprendizagem. Acaba fazendo de tudo um pouco e acaba fazendo nada. Fica pulando. Sabe aquela mamãe taxista? Deve ter aí algumas me assistindo. Mamãe taxista. Agora tem na hora de levar para fono. Mas amanhã à tarde tem a psicóloga. Ih, rapaz, depois da manhã cedo, às 8 horas, tem a psicopedagoga. Então, eu proponho pensar primeiro, construa um projeto de modificação de comportamento. Tentem fazer isto. E, evidentemente, ao construir esse projeto de modificação de comportamento, que é o curso que eu proponho em tantos módulos, que então eu vou preferir não falar dele, senão vai apresentar o vídeo, se os colegas já podem colocá-lo preparado aí. E aí, é claro, quando você começa um projeto, primeiro ele carece de ajuste. Vamos ajustar? Porque, isso aqui eu excedi, esse aqui não está pegando bem, esse sintoma aqui talvez não seja tão importante agora, tem um antes ainda, um outro sintoma antes, que antecede para melhorar aquele ali. Então, você faz o ajuste para depois fazer a completa execução do projeto. Então, o que eu vou pretender agora? Então, é só mais... Quanto tempo leva, então, o vídeo? Não, do curso. O vídeo do curso, daí eles vão ter que acessar a página, porque é um vídeo mais longo, eu acho. Sim. Né, com todos os detalhes. Os meus colaboradores estão me orientando que para conhecer esse curso Norteando Condutas, que é um curso gravado, como eu havia dito, e aí ele apresenta 4 módulos com vários pequenos submódulos, aonde cada aluno que interessar, se for fazer o curso, ele vai aprendendo, ele pode voltar, porque durante um ano inteiro ele vai ter acesso ao curso. E aí ele vai primeiro no primeiro módulo. O curso, esse vídeo que está na minha página lá,
ele vai explicando. O primeiro módulo é aprender a fazer escolhas, aprender a elencar sintomas, aprender a fazer lista de frequência, etc. Depois, vamos começar a escolher, fazer a escolha com qual sintoma que eu vou trabalhar. Não vou trabalhar com todos de uma vez. Porque a gente aprendeu que quando você mexe num sintoma, você acaba mexendo num punhado de outros. Eu tenho N exemplos, que o tempo agora não me ajuda mais a elencá-los. E aí, proponho então a todos e a todas que desejarem entrarem então na minha página, e ali tem as orientações, aonde num vídeo mais longo eu vou explicando passo a passo como é que o curso é constituído. E aí a carga horária, porque depois os alunos, durante um módulo e outro, vão estudando mais coisas, tem referência bibliográfica, etc. Então, o certificado é uma carga horária de 40 horas. É isto mesmo, Lourenço? Sim, de 40 horas. São 12 de assistência, mas ó, aí assisti a aula 12, mas eu tenho 40. Não, porque durante o tempo vocês vão estudando, vão aprendendo, e tem ainda 2 conferências que eu vou fazer sobre educação infantil e educação com limites, sobre autismo na fase adulta. Então, teria-se um tipo 5º módulo. E tem também, a cada mês, uma vez por mês, uma aula online comigo, que a gente chama de Tirando Dúvidas. Então, para tal terça-feira ou quarta-feira à noite, tal dia do mês, vou estar online para tirar dúvidas referente ao módulo 1, depois ao módulo 2 e assim por diante. Tá bom? E para finalizar, então, eu deixaria ainda mais esses 10 minutinhos, quem tiver paciência ainda, para tirar alguma dúvida. Tem aqui a senhora Jaqueline Aparecida Vieira, que faz a pergunta: como sabemos se a quantidade de terapias está certa? Jaqueline, não é nem a quantidade, não é? Quando a gente aprende a fazer escolhas, é você fazer escolha o seguinte: para minha filha, ou para o meu filho, ou para minha aluna, para o meu paciente. Não, eu não vou chegar lá com um pacote de terapias e botar nele. Isso eu fazia também há decênios. Fui aprendendo que primeiro eu preciso identificar o que é que este menino precisa. Não é o que eu quero dele. Eu tenho que ter a capacidade de entender o que ele precisa para ele avançar na vida, rumo ao que é de mais sagrado na vida humana. Mais uma vez eu vou recorrer ao grego. Autonomia. Para que ele alcance, se não alcançar toda a autonomia, rumo à autonomia, ser dono do seu próprio destino. Eu não preciso fazer tudo, até porque se eu começo a fazer tudo, eu acabo fazendo de tudo um pouco e um pouco do nada. Eu vou fazer lá como a mãe de Maceió. A menina tinha não sei quantas terapias, e aí eu fiz o cálculo com ela, que uma semana tem 168 horas. Aí ela fazia 40 minutos de terapia X. Aí na ecoterapia ficava 50 minutos. Aí na hidroterapia ficava 1 hora por causa da roupa, entra até molhar, etc, etc. Depois ia lá para a psicopedagoga, 45 minutos. E rodava aquela cidade. E aquilo irritava a menina. E a mãe começou a perceber isso também. Até no dia da consulta, eu não salvei ninguém, mas no dia da consulta eu disse para ela: mãe, vamos um pouquinho mais devagar? Mas não é assim, então vou fazer devagarzinho. Não. Aí me animou a começar a pensar neste curso que agora eu configurei de 2 anos para cá. Norteando Condutas, aprender a fazer escolhas. Para eu escolher o que eu vou trabalhar com meu filho, com autismo, meu paciente, meu aluno, primeiro eu preciso entender e saber descrever o que ele tem. Então ele tem insônia, ele não tem controle dos esfíncteres, ele tem estereotipia, ele tem isso, tem aquilo, e isso prejudica a vida do meu filho. Então eu vou combater tudo. Não, vai se confundir. A nossa colega do depoimento, a primeira, ela disse: eu era confusa, era desnorteada, porque era muito difícil o menino que eu estava tratando. Aí eu aprendi o seguinte: vou começar com um ponto. E na medida que eu alcanço aquele ponto, ter o sucesso baseado, o curso vai mostrando quais são os passos, passo a passo, para construir um projeto de modificação de comportamento. Depois você vai fazer os ajustes, e quando você atinge aquilo que nós chamamos de comportamento-alvo, quer dizer, um alvo que você tem, que você quer chegar lá, e assim que você atinge, o menino já começa até a mexer na autoestima dele. E sabe de uma coisa? Quantas vezes, de tabela, a gente acaba amenizando um outro sintoma porque a autoestima do menino melhorou. Ora, modificamos a seletividade alimentar do menino. Ele agora está se alimentando melhor de vários outros alimentos, como uma mãe aqui da escovação de dente já disse: olha, agora ela vai até 5 vezes por dia, ela vai escovar os dentes dela sozinha. Antigamente era um sufoco segurar o rosto da minha filha para escovar os dentes dela. Olha que maravilha, a partir de que ela faz isso e também começa a se alimentar, primeiro, essa menina vai diminuir a probabilidade
de cáries, de dores de dente, de sofrimento. Mexe num ponto, acaba mexendo num todo. Entendem-me? Então, Jaqueline, com uma pessoa capacitada, com um profissional capacitado, sente-se com ele e aprenda a fazer escolhas. E, de preferência, se puder, Jaqueline, como eu disse, o curso não vai salvar ninguém, mas esses depoimentos, assim, olha, me ajudou a ter um norte, agora eu não estou tão perdida. Então, eu proponho o seguinte, dê uma olhadinha, faça esse curso, porque ele é baseado nos fatos, números e evidências. É isso que eu posso dizer para a senhora. O próximo, Aline Silva. Lourenço, pergunta a ele sobre a dieta. Meu filho não tem boa saúde intestinal, é TEA, se comunica bem, mas é irritado e agitado, não toma medicação, a dieta ajuda? Ele toma ômega 3. Nossa, Aline, a senhora fez uma pergunta que eu posso dar uma aula agora inteira, porque, na verdade, uma grande parte desses meninos e meninas são seletivos, comem só determinados alimentos, esse é o primeiro problema. E agora eu vou dizer algo que é a hipótese. Já tem uns 20, 25 anos que eu venho observando que uma grande parte, e eu não sei quantas, porque eu não fiz pesquisa ainda, eu não tive esse tempo, mas uma grande parte de meninos e meninas com autismo, quando devidamente prescrito, corretamente prescrito o autismo, apresentam sim, Aline, problemas gastrointestinais. Altas produções de gases, então soltam muito puns. Segundo, retenção de fezes. Alguns retêm fezes, ficam sem evacuar 2, 3 dias. Temos casos ainda mais graves que às vezes é necessário fazer uma lavagem estomacal, mas até hoje eu não consigo saber, e nós não temos na literatura, Aline, nenhuma referência técnica científica comprovada de onde vem isto. Baseado nesses princípios, nós já sabemos que não só autistas, mas uma parte das crianças com autismo são alérgicos a glúten e a caseína. Então, existem para esses meninos, quando detectado por exames que eles são alérgicos, então nós temos que retirar os alimentos que contêm glúten e caseína. Mas, em geral, Aline, esse é um recado que eu dou, inclusive, para todos os que ainda estão nos assistindo. Vamos melhorar a alimentação toda nossa e dos nossos meninos e meninas? Nós sabemos que alimentos que contêm conservantes, corantes, frituras saturadas, altos teores de açúcares, altos teores de sal, prejudica a vida humana, prejudica o trato gastrointestinal, prejudica a vida. É sempre bom lembrar que nenhum de nós, nenhum de vocês aí, nem eu aqui, nem os nossos colaboradores que estão aqui, ninguém nasceu da barriga da mamãe gostando de Coca-Cola, gostando de hambúrguer, de chocolate, de isopor. E eu não estou fazendo aqui apologia para a alimentação natureba, não, tem que ser tudo natural. Não, mas menos agressivo. E a gente tem percebido em pessoas com autismo. Tanto é que alguns meninos meus, já comecei a propor. Vamos devagarzinho também, não é? Não pode comer nada mais. Não. Devagar. Vamos começar a tirar os pacotinhos de isopor. Depois, vamos diminuir a fritura. Diminuir, não é? Não pode comer nada mais. Não, vamos diminuir. Vamos tirar um pouquinho de massas, porque elas contêm altos teores de fosfato. E fosfato, para alguns meninos e meninas, são irritativos. Então, bolo, biscoito, chocolate, lasanha, macarrão, não é fazer natureba, não. Vamos melhorar os cuidados primeiro conosco mesmo. Vamos melhorar. Então, Associação Caminhos para a Vida, qual é o nome? É uma megavitamina, cuja substância, o princípio ativo principal é a piridoxina, a vitamina B6. Esse não existe assim, em mercados comuns, os norte-americanos têm, mas junto com o Dr. Alexander Azevedo, médico, doutor em nutrologia, não é? Ele fez um certo composto, e aí vem niacide, ácido fólico, ômega 3, etc., mas a principal é piridoxina. Quem quiser, quem se interessar, pode depois via chat, os meus colaboradores, pode chegar a mim. Essa é uma fórmula criada, não é minha, eu fiz o pedido, eu conheço esse tipo de fórmula desde a década de 70 com os norte-americanos, Bernard Rimland, lá da década de 70, pai de um menino, já falecido pela idade, já um adolescente na época severo, autolesivo severo, e ele conseguiu amenizar a vida do menino com a megavitamina. Mesmo sendo vitamina, o médico de confiança da família vai acompanhar. Eu não faço prescrição, eu faço indicação. Bom, eu vou agradecer, até porque meu cérebro também,
Eu tenho 69 anos. Ele já começa a dar tilt, já começa a dar esquecimento, repetições. Eu espero que eu tenha cumprido. Eu agradeço a paciência, a persistência de vocês. Mais uma vez convido a entrar na minha página. Vamos olhar lá. Aquele que se interessar, procure saber de outras pessoas que já fizeram também, para não ficar só uma mera propaganda, só depoimentos. Saudações a todos, saudações aos pais, aos familiares e aos meninos e meninas com autismo, com quem eu convivo há mais de 47 anos. Boa noite a todos e obrigado mais uma vez.